Boa tarde, meu nome é Catherine Santos da Silva, eu sou aluna da Escola Estadual Coronel João Gomes Martins e hoje eu vim apresentar o roteiro 17 de História, cujo professor é o Antônio Edmundo, e minha série é o 7º ano A. O tema é As Relações de Poder a partir da Conquista Europeia 2. Atividades. A primeira questão é: qual o primeiro documento oficial da história do Brasil? O primeiro documento oficial na história do Brasil foi a Carta de Pero Vaz de Caminha, para o rei de Portugal, onde continha informações sobre a ilha de Veracruz, Brasil, e os costumes dos nativos presentes lá. Segunda questão. O que Pero Vaz de Caminha escreveu sobre a viagem ao Brasil? Ele relatou o descobrimento de novas terras e também as coisas que ele viu quando chegou, como a quantidade de vegetação, como eram os nativos índios que andavam nus e não tinham vergonha ou pudor e etc. Questão 3. Qual a importância da Carta de Caminha para a história do Brasil? A Carta de Pero Vaz de Caminha é de extrema importância e é considerada a certidão de nascimento da nação brasileira, sendo o primeiro documento a relatar como era o Brasil. Ela foi regida no dia 1º de 5 de 1500. Quarta questão. Por que ainda hoje é importante ler a Carta de Caminha? É de extrema importância ler a Carta de Caminha porque se trata do registro da chegada dos portugueses. Além da descrição histórica, a carta apresenta aspectos fundamentais do comportamento dos brasileiros. Nós lemos porque precisamos conhecer e entender a nossa história. Questão 5. O que representa a tela Primeira Missa no Brasil? Ela representa a Carta de Pero Vaz de Caminha. Questão 6. Como foi a primeira missa no Brasil? A primeira missa realizada no Brasil foi um marco histórico, pois simbolizou o início da entrada do cristianismo numa terra habitada por milhões de indígenas. Questão 7 e última questão. Escolha a alternativa correta. Alternativa A. Ao afirmarmos que os indígenas foram escravizados, cometemos um erro e uma injustiça com os europeus, que dispensaram bom tratamento aos nativos. Alternativa B. Na verdade, os únicos injustiçados foram os indígenas, legítimos proprietários das terras, pois muitos foram mortos ou escravizados pelo império da empresa colonial portuguesa. Alternativa C. Devemos reconhecer que os indígenas foram escravizados, isso é fato, mas na atualidade, diversas tribos foram indenizadas e a maioria das tribos reconquistaram suas terras.